Bom dia, amada igreja. Bom dia você que nos assiste através da nossa rede de transmissão. Nós queremos dizer que você é amado do Senhor e que nessa manhã Ele vai te tocar. Amém? Você pode se sentar, meus queridos. Obrigado, meus amados. Passou cola aí? Lindão de Jesus. Obrigado, Johnny. Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Amados, essa deve ser a nossa posição sempre. Prostrado aos pés de Jesus. É nesse lugar que coisas acontecem. É Ele no centro e nós ao seu redor. É Ele no trono e nós prostrados aos teus pés. O mundo tem lançado uma informação mentirosa, aonde você está no centro e Ele está te servindo. E isso é do inferno. Isso é mentira do diabo. Você e eu estamos prostrados e Ele está no centro. É teocentrismo, Deus no centro. É assim que nós cremos, é assim que nós vivemos, é assim que nós andaremos e é assim que perpetuamente ficaremos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom estarmos mais uma manhã aqui. Semana passada era para estar aqui, pastor Johnny pela manhã deu um boletim médico aí. Eu fui atacado com uma baita dor de dente, mas graças a Deus já estamos tratados, curados, restaurados e podemos aqui dar glória a Deus, aleluia, pular e dançar na presença dEle, porque Ele é maravilhoso o tempo todo. Muito feliz de poder estar nessa manhã, nesse lugar e feliz demais por ter meus pais aqui, né? Quanto tempo que nós não os víamos nesse local, eles moram no interior, sempre estavam conosco nos eventos, mas esse período não permitiu que isso acontecesse. E aqui está pai, mãe, que bom que vocês estão aí. Que alegria para nós. Gostoso demais. Ai, meu Deus. A verdade é que a gente precisa aprender todas as lições que estão escritas na palavra de Deus. Lições que Jesus nos deixou para que eu e você possamos viver o propósito de Deus. Muitas delas nós sabemos, muitas delas nós conhecemos, mas quando nós percebemos, nós estamos vivendo algo totalmente fora daquilo que Ele nos disse, daquilo que Ele nos ensina. Por isso é bom meditar na palavra de Deus, porque a palavra ela se faz viva a cada manhã. E de repente, quando você está ali naquele seu tempo com Ele, salta alguma coisa que é tão lógica, que é tão clara, mas ela entra como uma espada, dividindo medula, alma, espírito, para que eu e você entendamos que Ele está querendo ajustar e acertar algumas coisas. E a gente só consegue viver isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A mente humana é incapaz, porque você pode receber informações. É isso que você faz quando você vai para a escola, quando você faz uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um curso, você recebe informações. Isso é natural, isso é muito legal e basta ver o que pessoas que fazem os seus preparativos para desenvolver uma carreira e você fala, uau! Mas a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios que não sejamos capazes por nós mesmos de pensar essas coisas, mas é o Senhor quem nos capacita. Por isso a nossa função é reconhecer que se você consegue fazer alguma coisa bem, é porque o Senhor capacitou. Você acha que o Johnny canta bem porque ele só se preparou? Porque ele se dedicou, ele se preparou, mas o Senhor o capacitou. Você acha que o Mateus, ele toca bem porque ele se dedicou? Sim, ele se dedicou, mas é o Senhor que tem o capacitado. E assim cada um daqueles que tem subido a esse altar, assim cada um daqueles que tem desenvolvido algo no Senhor.
E por isso, quando compreendemos a nossa dependência do Espírito Santo de Deus, e como nós precisamos dele, sim, sempre, em todo o tempo, tudo aquilo que você receber da parte do Senhor com o Espírito Santo vai promover algo. Essa é a grande diferença. João 14:26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Quem? O Espírito Santo de Deus. Esse vos ensinará a todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Você percebe? Você pode ouvir, você pode receber, mas se o Espírito Santo não estiver ali, você não vai se lembrar. É o Espírito Santo que te faz lembrar. Você está ali naquela hora, eu falo, o Espírito Santo fala: ei, lembra o que está escrito? Fala: é verdade. Não, essa pessoa vai ver agora, eu vou chegar lá e vou, opa, lembra o que está escrito? Por isso a nossa dependência do Espírito Santo, todos os dias da nossa vida. Dessa forma eu gostaria de extrair lições poderosas do trono de Deus para a minha e para a sua vida nessa manhã. Você deseja isso? Dentro de uma simplicidade como é a característica que Deus tem dado a nós, eu quero extrair e quero que eu e você possamos entrar um pouco mais fundo em tantas coisas que essa palavra pode trazer para mim e para você. Para isso eu convido você a ir no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 24 ao versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 24 ao 27. Nós estamos com a projeção no nosso telão e você pode nos acompanhar. Versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Deixa eu dar um pano de fundo aqui. Os discípulos estavam ali junto com Jesus. Eles haviam acabado de tomar a última ceia com Jesus. Jesus havia preparado aquele local para fazer a Páscoa com os seus discípulos. E ele estava ali abençoando o pão, o vinho, partindo, dando para eles. E logo em sequência desse momento, surge essa situação. Eles suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser maior. Versículo 25. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como aquele que serve. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra ela é tão poderosa e ela transforma as nossas vidas. Eu não sei, mas o Senhor sabe porque essa palavra foi liberada primeiramente ao meu coração para que eu compartilhasse com a igreja. E eu quero pedir a tua ajuda, Espírito Santo, para que possamos extrair pensamentos profundos que nos transformem nessa manhã, em nome de Jesus. Quem é o maior? Quem é o maior? Evangelho de João 3,30 diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Acho que por isso que eu estou ficando menorzinho a cada dia. Esses dias eu fui fazer uma medida total geral. Quando medi a minha altura, eu falei: não, você está me dando 3 centímetros a menos. Eu falei: o que é isso? Eu falei: na hora veio: convém que você diminua. Acho que isso é resultado das décadas que estão se passando. Mas na verdade, ele precisa me vencer todos os dias. O nosso maior inimigo, sabe quem é? Não olhe para o seu lado não. É quando você se olha no espelho. Quando você se olha no espelho, olha no fundo do seu olho e fala com Deus, você fala assim:
Deus, quem que é esse cara aí que eu estou vendo? E Ele começa a mostrar exatamente quem você é. Porque nós temos a tendência a nos valorizarmos. E alguns até se valorizam demais. E como eu já disse, se alguma coisa você faz bem, glorifica o Senhor. Mas a grande verdade é que algumas vezes nós estamos fazendo coisas que não condizem a um posicionamento, a condutas de um cristão, e estamos errando. Mas nessa hora o Espírito Santo precisa ter esse lugar para falar ao meu e ao teu coração. E o espelho, o pastor Paulo Canuto fala direto isso, né? Que ele entra nos diálogos profundos ali no espelho. Ele fala, quem que você é, cara? Quem que você pensa que você é? A gente precisa ter isso. Por isso que a palavra fala, Senhor, sonda e esquadrinha o meu coração. E vê se há em mim algum caminho mau. E Ele vai falar, estou vendo um aqui. E nós precisamos consertar. A grande verdade é que nesse processo de vida e de caminhada, muitos de nós sonhamos em fases de nossa vida a sermos grandes em alguma coisa que fizéssemos. Pastor, eu não sou assim não, eu estou aqui tranquilo na minha. Mas quando a gente era criança, quem não teve sonho aqui? Quando era criança eu sonhei em ser um grande médico, um grande jogador de futebol. Eu era da geração do Pelé, quando o Pelé estava jogando muito. Então eu queria ser um grande médico, porque o meu pai é médico. Um grande jogador de futebol, porque o Pelé era uma referência. Eu queria ser astronauta, porque era o que estava sendo vigente ali no final dos anos 60, 70, quando eu era criança e o homem estava indo para a Lua. Eu queria ser astronauta. Depois eu queria ser piloto de Fórmula 1, porque o Emerson Fittipaldi em 72 foi campeão do mundo. Então você via essas coisas que homens faziam de uma forma grande. E aí qual que era o sonho de uma criança? Ser grande, fazer essas coisas grandes. A grande verdade é que podemos passar por fases em nossa vida em que as lutas e as adversidades, elas vêm para roubar alguns sonhos. Por quê? Algum problema com esses sonhos? Claro que não. Você pode ser um grande médico, você pode ser um grande jogador de futebol, você pode ser um astronauta, você pode ser um piloto de avião, você pode ser um motorista de caminhão, você pode ser o que for. E você pode ser grande naquilo que você fizer. Mas na nossa caminhada nós vamos passando por algumas lutas, algumas adversidades, e elas tentam roubar esses sonhos. Mas nessa manhã o Senhor quer falar aos nossos corações. Gostaria de trazer para vocês um pano de fundo de duas histórias, de dois personagens bíblicos, que assim como o texto que nós lemos ali de Lucas, onde Jesus vem e traz exatamente esse entendimento, porque os discípulos estavam ali andando com Jesus, 3 anos e meio, estavam sendo usados, estavam fazendo prodígios pela liberação que havia sido feita na vida deles. E naquele momento, quando Jesus está falando, dando aqueles recados, ele fala, bom, Jesus daqui a pouco acho que ele vai assumir o trono dele, e a gente vai ficar aqui, qual de nós é o maior? Qual de nós? Eu imagino assim, um olhando para o outro de rabo de olho, e fala, eu sou maior que aquele ali, eu faço melhor do que esse, porque essa é a característica humana. Aí o Senhor deu grandes lições neles. Vocês lembram a própria história de Pedro, que estava ali, e naquela mesma noite, Jesus, ao ser preso, ao ser entregue e traído, quando Jesus fala para Pedro, porque Pedro falava, ninguém vai fazer isso com você, ninguém vai te prender, ninguém vai te bater, eu vou te proteger. E ele, calma Pedrão, ele falou, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E aquele homem que estava empolgadíssimo, negou 3 vezes Jesus, depois que Jesus foi preso, antes que o galo cantasse. Quando o galo cantou, e ele estava ali só olhando, e ele negou pela 3ª vez, Jesus ali sendo espancado, só deu uma olhadinha para Pedro e disse assim, eu não te falei? E diz a palavra que ele entrou em profunda tristeza. E só o Senhor para curá-lo. Só o Espírito Santo de Deus. Mas enfim, não vamos sair pela tangente não. E nós olhando para esse texto que Jesus fala que maior seja aquele que serve, porque Ele mesmo estava dando esse exemplo. Você vê aquela outra passagem, Jesus lavando os pés. Então Ele sempre traz
esse ensinamento. Se você for ver as bem-aventuranças, ele está trazendo bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados misericordiosos. Ele está sempre trazendo algo para mim e para você. Por quê? Porque ele sabe que se deixar a gente fazer alguma coisa bem, a gente vai crescer e a nossa tendência é mandar. E olha, tem gente que sabe mandar, hein? E manda feio. Enfim, olhando para esse texto, vemos que temos pensamentos, planos e caminhos, mas o que Deus tem para nós sempre será o melhor. Você começa a traçar, eu queria ser um jogador de futebol, eu queria ser isso, queria ser isso. E você começa desde criança a se dedicar àquele sonho e fazer tudo o que você poderá fazer para chegar àquela realização. E nesse empenho você faz, mas a palavra de Deus, ela fala, eu tenho o melhor para você. Tem gente que tem dificuldade com isso. Eu me lembro de uma época que a gente cantava muito uma música que dizia: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Não sei quem lembra dessa música, mas eu me lembro de pessoas que ouviam essa música e ficavam indignados. Que absurdo! Eu vou abrir mão dos meus sonhos, eu vou abrir mão dos meus planos. Não, essa música eu não canto. Sabe o que significa isso? Falta de confiança em Deus. E aí você vê como eu estou falando de pessoas que estavam dentro de um ambiente como esse, mas que essa música não trazia, mas talvez por falta de entendimento, talvez por falta de saber em quem nós cremos, em quem nós confiamos e em quem nós entregamos as nossas vidas. E eu queria trabalhar com duas histórias para dar uma visão mais clara a respeito disso, de dois personagens bíblicos que entenderam muito bem o que era servir. Cada um viveu essa experiência de uma forma. Um foi praticamente introduzido e o outro o fez como estilo de vida ao qual ele tinha. O primeiro personagem que nós podemos trazer aqui para dar essa visão mais clara para nós é José. No livro de Gênesis, no capítulo 37 ao capítulo 42, você tem uma história fantástica, e eu acho que a grande maioria deve conhecer essa história. Se você ainda não conhece, veja e olha que coisa tremenda. Quem era José? José era filho de um dos patriarcas, Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, pai dessa nação. Na verdade o pai foi Abraão, Abraão que gerou Isaac, que gerou Jacó, que deu seus filhos às tribos de Israel. E José era o filho da velhice, o filho amado, era um filho diferenciado para o coração de José. Ele tinha Lia, Raquel como esposas, concubinas, Zilpa e Bila, e teve 6 filhos de Lia, 2 de Raquel e os outros das concubinas. Mas enfim, José era o filho da mulher que o coração dele tanto amou, e era um filho que ele teve na sua velhice, e por isso ele o amava. Diz a palavra que ele o amava mais do que os outros. Não que ele não amasse os outros, mas aquele filho ele tinha um amor especial. E esse filho ele teve sonhos, literalmente. E quando ele compartilhou esses sonhos com seus irmãos e com seu pai, eles ficaram ainda com mais ódio do seu irmão, porque eles já viam um tratamento diferenciado que o pai dava para ele. Como ele tinha um tratamento diferenciado, ele passou por essa aversão dos seus irmãos. E quando ele vai e conta do sonho que eram 12 feixes, e o feixe dele ficava em pé, e 11 feixes se dobravam diante deles, e o sol e a lua. E aí falou: quem está falando que o pai e a mãe vão se dobrar diante de você, e nós 11? Esse menino. E aí o ódio deles aumentou ainda mais, e você conhece a história resumindo. Eles acabam vendendo o seu irmão, falando para o pai que ele havia sido atacado por feras, e ele vendido como escravo, passou por tudo aquilo, e quando ele está ali vendido para Potifar, ali no Egito, ele fazia serviços, trabalho, e ele podia fazer simplesmente aquilo que estava sendo colocado para ele.
Quando eu e você fazemos simplesmente aquilo que foi pedido, nós estamos sendo medíocres, diz a palavra de Deus. Nós precisamos fazer além. Eu vou fazer só isso. Não, varre aqui. Não, varro aqui. Percebe? E era isso que José fazia. Ele tinha que fazer algo, ele fazia com uma excelência extraordinária. E a mão de Deus estava sobre ele. E o serviço de José foi diferenciado ao ponto de ele receber autoridade em toda a casa de Potifar, que era o comandante do exército de Faraó. Depois acontece a história, você conhece, da Potifaria, e leva ele à prisão injustamente, e ele fica ali preso por mais de 2 anos. E naquela prisão, o que ele fazia? Ele varria, ele limpava, ele ajeitava as coisas, e foi dado para ele o controle de toda a prisão, de cuidar daquilo. Mais uma vez ele estava servindo num lugar onde ele não precisava servir, e ele fazia aquilo com excelência. E o que acontece? Essa conduta dele, com Deus se alegrando pela caminhada dele, por aquilo que ele fazia, amados, e foram 13 anos, eu não estou falando de 1 ano, às vezes eu já pedi para Deus, tem 2 meses que eu estou pedindo para Deus, e Deus não me responde. Eu não quero dizer que você vai demorar 13 anos, mas ele esperou 13 anos. 13 anos. Ele tinha 17 quando ele chegou no Egito, vendido como escravo. Com 30 anos, o Senhor o levantou como governador do Egito, o 2º maior do Egito, quando ele revelou os sonhos de Faraó. E aí você conhece toda a história. E o que acontece? Um homem que foi hostilizado, um homem que foi rejeitado pelos próprios irmãos, um homem que perdeu o relacionamento com a família, que ele podia ser o mais revoltado, mas pela consciência dele de servir, ele chegou a esse lugar, a ser conhecido como o 2º maior no Egito, aonde o que ele falava para Faraó, Faraó fazia. Faraó só estava sentado no trono, mas quem mandava era José. Então quando você olha isso, você vê que essa lição de servir foi muito bem praticada por José. Foi muito bem vivida por José. E são chaves que Deus usa para nos abençoar. Outro personagem que eu e você podemos ver na Bíblia, e eu quero ler alguns textos para trazer um alicerce mais profundo ainda nisso, é a história de Davi. Ora, quem era Davi? 1 Samuel, capítulo 16, vamos ler ali do versículo 1 ao versículo 13. Alguma coisa a respeito desse menino. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como eu irei? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas de tuas mãos, em tuas mãos, e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a esse tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel,
Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Até aí mostra então a história de quem? Havia um rei que era Saul, o primeiro rei de Israel. Israel queria um rei, pediram e colocaram então um rei. E Deus falou: Saul é esse, tem toda a história nos versículos, nos capítulos anteriores. Mas acontece que Saul foi rejeitado pelo Senhor pela conduta dele, e nós não vamos entrar nesse aspecto agora. E o Senhor falou: eu já escolhi um outro para que seja ungido como rei. Vai à casa de Jessé, o belemita, e foi aquilo que a gente viu. Ele chega ali na casa e vem todos os filhos. Vem o primeiro, grandão, bonitão, fortão, é esse. Samuel falou: é esse. Não é esse. Aí veio o segundo e falou: eu não olho o coração, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E dentro dessa sequência vieram todos e falou: e aí? O Senhor não falou nenhum? E aí vão chamar Davizinho, que estava lá cuidando das ovelhinhas. Entre aspas, algumas linhas, isso não é teologia confirmada, comprovada, mas dizem que havia possibilidade dele ter sido um filho bastardo. E por isso ele não era chamado para estar na mesa. Mas enfim, fechando esses parênteses, vai lá e chama, e era o próprio menino. Ele é ungido como rei, pronto. Agora aquele menino que era o excluído, porque enquanto todos estavam ali, ele estava cuidando do rebanho, estava cuidando das ovelhas do seu pai. E ele vem e recebeu: agora quem manda aqui sou eu. Foi isso que ele fez? Não. Não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Ele continuou servindo. Recebeu a unção. Recebeu a unção para ser o rei de Israel. Mas ele continuou servindo, cuidando das ovelhas do seu pai. Nesse mesmo tempo, Saul, o que aconteceu com Saul? O Espírito do Senhor havia se retirado dele, e veio no lugar um espírito maligno para causar confusão, para causar opressão na vida de Saul. E ele ficava literalmente endemoniado. E os servos de Saul chegaram e falaram: pô, vamos chamar o Davi, filho de Jessé. Ele é um arpista de excelente qualidade, por isso que quando toca a gente fica calminho. E aí Davi foi lá servir a Saul. E quando ele tocava a harpa, aquele espírito maligno aquietava na vida de Saul. E você vê-lo, Davi fazendo isso. Depois você vai ver Davi, havia uma batalha sendo travada contra os filisteus, e seu pai vai lá, chama Davi: vem cá, pega aqui uns grãos, pega aqui um queijo, leva lá, dá para os oficiais, leva comida para os seus irmãos, e dá uma olhada ali e traz as notícias de como estão as coisas. Davi continuou servindo. Mas ele não era autoridade agora, pastor? Ele recebeu a autoridade. O céu já reconhecia quem era o atual rei. Mas aqui havia um tempo para que tudo se cumprisse. O nosso problema é exatamente esse. Às vezes recebemos alguma patente, e porque recebemos uma patente, achamos que podemos falar de qualquer jeito, que podemos fazer de qualquer maneira, porque agora quem manda aqui sou eu. Esse negócio quem construiu fui eu, com o suor do meu trabalho, com minha dedicação. Então aqui ou é do meu jeito, ou está fora. E a Bíblia nos instrui a ser patrão, a ser marido, a ser esposa, a ser empregado. Tudo nós temos um padrão e um perfil. Tudo existe um padrão. Mas quando você olha a vida aí fora, ela não é assim. E Davi continuou sendo esse menino. E nesse dia que ele vai levar ali os alimentos, estava tendo essa batalha contra os filisteus, e havia um gigante, você conhece, Golias,
3 metros e tararau, forte, todo trabalhado, com todas as armas de guerra, habilidoso, e ele saía para afrontar. Falei, manda um desse exército de Israel para lutar contra mim. Se me derrotar, os filisteus vão ser escravos de vocês. Se eu ganhar, vocês vão se render a nós. E todo mundo morria de medo, porque via aquele gigantão. Davizinho está lá servindo o seu pai, servindo os seus irmãos, e olha para aquilo e fala, quem é esse incircunciso que ousa falar assim do exército do Deus vivo? Aquela unção traz uma consciência de quem nós somos. Eu e você, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, eu e você sabemos quem nós somos. Por isso nós não podemos receber algumas afrontas que o inferno fala a nosso respeito. Você não vai dar certo mesmo. Você é um derrotado. Você é um perdedor. Olha aí, você nunca vai conseguir vencer esse inimigo. Você nunca vai conseguir vencer essa adversidade. E o Senhor fala, continua servindo e continua crendo. Davi estava servindo e olhou para aquilo e falou, não, eu não vou deixar esse negócio não. Esse cara não vai ficar desse jeito não. Olha só ali, versículo 32 e 37 do capítulo 17 de 1 Samuel, o que Davi fala para o rei quando ele fica sabendo disso. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do Golias. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria, livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu sua couraça de uma couraça, mas até aí tá bom. Davi, ele botou aquela couraça, falou, daqui é muito grande para mim, tira tudo, não quero essa armadura não. Ele pegou o alforje dele, escolheu 5 pedras lisas, você lembra? Pegou ali aquelas 5 pedras, foi lá e afrontou, e aquele gigante olha para ele e fala, quem é esse gafanhoto que está vindo contra mim? E aí ele se levanta e fala, você veio contra o exército, aqui é a versão street, como diz o Johnny. Você se levantou contra o cara errado, contra o povo errado, segura essa, pegou uma pedrinha, pegou a fundinha dele, e diz na versão street, quando ele viu aquele cabeção do gigante, falou, essa eu não erro nunca. Cravou-lhe a pedra na testa, o gigantão caiu, ele foi lá, pegou a espada, arrancou a cabeça do gigante e falou, Itacar, daí foi lá no rei, carregando aquela cabeça do gigante, daqui rei, esse filisteu incircunciso. E aí o que acontece? Qual é a história que nós vemos isso? Que quando nós nos dispomos a servir, uma única pedra será o suficiente para você alcançar propósitos. Uma única pedra contra aquele gigante foi o suficiente. Sabe de uma coisa? Você e eu temos, por parte do Senhor, algumas pedras que Ele nos deu. E existem alguns inimigos que estão se levantando contra mim e contra você para querer nos desencorajar, nos desestimular, nos tirar do propósito. Mas nessa manhã eu venho para falar para você, pega essa pedra que o Senhor já te deu, confia nele, continua servindo e vai adiante, o Senhor vai te dar vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Golias era gigante, maior, mais forte, mais preparado para combates. Davi era servo e serviu a Deus e a seu povo e viveu essa vitória. Essa foi a grande diferença.
era totalmente desequilibrado a proporção. Um gigantão, homem de guerra. O outro pastoreava ovelhas. Mas ele confiava, ele sabia quem era o seu Deus. E ele tinha aquela pedra. E é assim que Deus vai fazer. É assim que Deus vai fazer. José serviu. Foi grande. Davi serviu. Foi grande. Duas histórias que nos ensinam que vale a pena servir. Duas histórias tão conhecidas, histórias que contamos para os nossos filhos. Aqueles que são pais recentes, contem essas histórias para os seus filhos, porque são histórias que marcam, mas tragam ênfase disso. Porque eu vejo que a grande dificuldade nos dias atuais é esse entendimento do que é verdadeiramente servir. José era escravo, mas como escravo, ele fez de todo o coração. Ele serviu de todo o coração. E Colossenses 3:23 diz exatamente isso. Tudo quanto o fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor. Você tem que fazer alguma coisa, você está fazendo para o Senhor, meu irmão. Essa é a diferença, isso é entender que você serve. O meu patrão é legal, eu vou dar um trato aqui que ele vai ficar feliz da vida porque ele é legal. O meu patrão é um lixo, bota debaixo do tapete. Esse entendimento é que tem que sair de nós. Esse entendimento mentiroso, sabe, de não fazer as coisas bem feitas quando você está fazendo para alguém que você acha que não merece. A ideia é servir. Você acha que aqueles que estavam fazendo contra José, eles mereciam? Não, mas ele servia. Jesus estava ali curando, ressuscitando, aleijado andando, cego enxergando, morto revivendo, trazendo verdades, multiplicando pão, multiplicando peixe. Uau, todo mundo servindo. E ele estava dando, eu quero que vocês aprendam, servir é maior. Quem é maior? Maior é o que serve. Maior é o que serve. Isso precisa entrar, amados. Você já imaginou um mundo vivendo e andando numa realidade dessa? Pessoas entendendo a importância do que é servir. Eu vou na igreja porque eles têm que me ajudar. Ei, nós podemos sim. Nós fazemos cestas básicas. Os membros dessa igreja trazem alimentos no culto de ceia. É a nossa. Se você não trouxe, pode trazer qualquer culto, não precisa ser só no culto da ceia. Cestas básicas são montadas, são entregues para pessoas aqui de dentro mesmo que estão desempregadas, necessitadas, e tem gente, muita gente assim nesse momento. Pessoas ligadas a alguém de nós que a gente também pode ajudar. Tantas coisas que a gente pode fazer, mas vai depender do quê? Da gente servir também com o nosso pão, com o nosso macarrão, com o nosso leite, com aquilo que eu e você podemos trazer. Servir primeiro para ser servido. Eu não sirvo para ser servido. Eu sirvo pelo entendimento que eu tenho no Senhor. Se eu sirvo para ser, eu vou servir para que me sirvam. Está errado. Está errado, a motivação é errada. Davi, como filho, como servo do rei, serviu. E o resultado de ambos vocês viram. Davi, como filho, como servo do rei, ele serviu como filho, como servo do rei, ele serviu. José serviu e ambos viveram esses resultados. Existe um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 ao versículo 27. Mateus, capítulo 16, do 24 ao 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma?
porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Esse texto é um texto que dá uma chacoalhada, renunciar a mim mesmo. Porque o Filho do Homem, é isso, já tinha acabado, era até ali mesmo, até o 27. É um texto que mexe, mas é uma verdade imutável. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Fala, mas de novo, já fizeram eu cantar aquela música, abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, e agora eu tenho que me negar? Que história é essa? Eu vou embora dessa igreja. Ei, calma. Entenda o que a palavra está nos ensinando nessa manhã. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Esse é o segredo. Quando eu me perco nele. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se. Você tem uma vida? Você tem uma vida? Você tem uma vida? Perca nele. Perca nele e você vai achar o propósito da sua vida. Eu tinha uma vida e eu achava que eu era o dono. Eu ouvi um glória a Deus aí, aleluia. Eu tinha uma vida. Começamos a construir uma vida. Quem mandava era eu. Quem mandava era os nossos desejos, a nossa carne. E me dei muito mal. Muito mal. Deu ruim. Deu ruim. Casa caiu. Quando eu peguei e falei, ó, Senhor, é o que eu tenho, é tudo teu. Os meus sonhos, os meus planos e o que sobrou. E aí quando é meu, ele entregou, é meu, então chá comigo. Esse chá que você pode tomar, o que você não pode tomar é aquele chá, qual que é aquele outro aqui? Não, o chá comigo é que tem que tomar. Aí tem o que a gente não pode tomar, que é o... Esqueci agora. Mas todas essas coisas, quando eu me perdi nele, aí eu encontrei o propósito. Aí as coisas aconteceram. Aí tudo começou a ser vivido. Minhas atitudes, meus planos, meus pensamentos, meus sonhos se perderam dentro dele. Dentro dele. E sabe de uma coisa? Foi aí que eu encontrei o destino. Foi aí que eu encontrei o destino. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você está fazendo um monte de caminho, um monte de pensamento, achando que você está indo bem, que você está indo bonito. Ele fala, os meus são mais altos. Os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. Por que você está se limitando dentro dos seus? Essa é a verdade, dos seus. Qual é o pai que pedindo um pão vai dar uma pedra ao seu filho? Você acha que ele vai deixar de amar e de cuidar de você? Mais uma vez, ele não está, você não está no trono, ele está no trono, mas ele ama isso. Quando eu e você entendemos o que ele está nos dizendo. Eu tinha a vida que eu queria, mas entendi que eu precisava dele, daquilo que ele tinha para mim. E amados, não existe nada melhor nesse mundo do que aquilo que Deus tem para mim e para você. Nada nesse mundo se compara. Você pode ter tido conquistas, você pode estar vencendo em várias áreas da sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, o mais importante é aquilo que Ele tem para mim e para você. Essa é a grande verdade. E como eu me alegro nisso. Mas para isso precisamos entender algumas coisas. Não abrimos mãos de muitos planos, nós abrimos mão de muitos planos pessoais. Muitos, e temos experimentado tantos outros que Deus tinha para nós e nós nem imaginávamos. Só que para viver isso, eu tive que abrir mão. Eu tive que abrir mão. Então, algumas vezes você vai ter que renunciar a algumas coisas. Você fala, uau,
Mas quando você está fazendo isso com esse entendimento, não vai doer, não vai ser sofrido. E daqui a pouco você olha e fala, uau, olha o que Deus tinha para mim e eu nem sonhava. Eu nem imaginava quando que eu pensei na minha vida estar aqui. Agora sabe o que é o triste? É pessoas que estavam dentro disso e abrem mão dessa verdade. E decidem escolher e definir por seu entendimento, deixando de acreditar em quem Deus é. Deus é aquele que pode mudar todas as coisas. Deus é aquele que pode transformar tudo. Ele levanta um morto, diz, dias, já fedendo, Lázaro vem para fora. Estava fedendo. E ele traz ele à vida. Você acha que um Deus que faz essas coisas, você acha que Ele não pode mudar essa situação? Às vezes a situação ela está passando na sua vida para que eu e você possamos extrair alguns aprendizados. Pastor Johnny, semana passada, ele falava a respeito disso. Qual que é o maior testemunho da vida dele? Ele não passou por droga, não passou por álcool, não passou por essas coisas, mas era se libertar de uma religiosidade. Uma religiosidade. Ou seja, você pode estar dentro da igreja e sendo aprisionado por uma religiosidade. Você percebe? Porque às vezes a gente coloca eu sou santo. Eu sou santo. Eu vou na igreja, dou dízimo, dou oferta, eu leio a Bíblia. Todo dia. Estudo meus devocionais. E quando você menos espera, você está sendo religioso em algumas atitudes. Ei, maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. Ele quer que você e eu experimentemos coisas grandes que estão separadas para nós. E para isso nós vamos ter que renunciar a algumas coisas. Para isso nós vamos ter que andar nesse entendimento de servir. Agora eu fui chamado na igreja. Para quê? Eu vou ser o líder de tal ministério. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar. Não, você foi chamado para servir. Sabe qual que é o significado da palavra ministério? Eu quero um ministério. Ministério é servir. É servir. Então você não está recebendo um ministério para sentar no trono e ficar dando ordem. Você está para servir. É servir. Maior é o que serve. E eu gostaria de chamar já o grupo de louvor. Nós estamos finalizando. Lucas, versículo 22, versículo 26, diz assim: mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como o que serve. Mas vós não sereis assim. Só o versículo 26. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Deus tem te colocado num lugar onde você está coordenando grupos, equipes. Seja como quem serve. Deus te deu uma empresa. Seja como quem serve. Deus te deu uma profissão. Seja como aquele quem serve. E tudo que você fizer com esse entendimento vai promover resultados extraordinários que vão glorificar a Deus. Essa é a diferença. Amados, imagina um mundo vivendo com uma consciência dessa. Você consegue imaginar? O que a gente vê são homens brigando para ver quem manda, brigando para ver quem é que dá a última palavra. E a gente só vê o quê? Angústia, confusão. E isso vai entrando nas casas, porque vai transformando partidarismos, vai transformando isso em... A gente vê gente brigando por causa de time de futebol. Percebe? Só que quando você tem essa consciência, você não vai brigar por causa de candidato político, você não vai brigar por causa de time de futebol, você não vai brigar por essas coisas. Você vai entender e falar: eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Sexta-feira aconteceu algo. Não, a gente não pode perder viagem. A gente tem que estar pronto para servir o tempo todo.
Sexta-feira fui levar minha motocicleta para fazer uma revisão. Aí eu estou lá dentro da oficina. E aí o mecânico mexendo e tal. Aí daqui a pouco o dono da oficina veio, ele já sabe que eu sou pastor. Ô pastor, e aí como é que tá? Tudo bem, tudo bem? O cara falou, o meu pai também era pastor. Eu falei, é mesmo? E aí começamos a puxar aquela conversa, e vem, e vai, e conta, e fala. Aí daqui a pouco comecei a testemunhar para ele, falar algumas coisas. Eu falei para ele assim, não foi por acaso que Deus me trouxe aqui hoje. Era para que você ouvisse essas coisas. E ele com os olhos cheios de lágrimas falou, eu sei. Aí daqui a pouco vem o dono da oficina. Aí ele falou, ora por ele porque ele está precisando. O que foi que aconteceu? Veio, é isso, peguei aqui, meti a mão no peito dele. Todo mundo que eu pego, eu boto a mão aqui, não sei porquê. Aí meti a mão no peito dele. Aí orei por ele e tal. Amados, é para servir. Você entendeu? É para servir. É para servir. Eu fui lá para arrumar a minha moto, fazer a revisão. Não, eu fui lá para servir. Eu fui lá para servir. Aonde você vai? Você vai no restaurante, você está ali, de repente vem o garçom e tal, entrega, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus começa a colocar algo no teu coração, você vem, falta uma palavra, vem um retorno, você está ali para servir. Não é Ele que está servindo você na mesa, é você que está sentado na mesa servindo Ele. É isso que a palavra quer nos ensinar nessa manhã. Você recebe essa palavra? Você crê nessa palavra? Então vamos ficar.